E eu queria saber, não, como que você me conheceu? Como que eu cheguei na história? E pode virar pra você. Primeiro eu queria agradecer o convite, para mim é uma honra falar do yoga, que foi realmente uma transformação de vida. Como eu te conheci? Enfim, eu ouvi falar sobre o yoga há muitos anos atrás e eu não sei quem faz yoga, quem já fez e como é a nossa ideia antes de entrar, né? Antes de fazer uma aula de yoga, que é extremamente misterioso, assim, a gente ouve falar de yoga e a gente acha que é para exercitar, que é exercício físico, e quando você chega lá você descobre que é muito mais do que isso, como você já tinha falado, né, Lu? É, eu fiquei muito tempo no sedentarismo. Eu lembro que na escola eu pedia para o meu professor deixar eu fazer trabalho por escrito, assim, porque eu não gostava de educação física, eu não fazia nenhum tipo de exercício físico, para mim era um sacrifício. Então, acho que a última vez que eu joguei bola eu tinha uns 13 anos de idade, e aí aos 28 anos eu descobri essa necessidade. Meu corpo estava precisando sair dessa coisa do sedentarismo mesmo. E aí eu fui procurar saber sobre o yoga. Eu lembro que quando eu fui procurar em Mariporã era um pouco inacessível, assim. Não é nenhuma questão de... não é uma questão assim de valores, eu acho que vale cada centavo, mas na época eu não tinha mesmo condições de fazer o yoga no espaço que eu procurei aqui em Mariporã, que até onde eu sabia era o único espaço que tinha em Mariporã. E aí eu acabei indo pra academia, e nessa academia eles tinham um pacote, gente, isso aí é muito engraçado. Eles tinham um pacotão que você, tipo, fazia todas as modalidades por um valor X bem baixinho. E eu tentei de tudo, gente. Eu fiz jiu-jitsu, eu fiz musculação, eu fiz jump, pump, tudo que vocês podem imaginar na academia eu fiz. Não gostei de nada, obviamente, né? Nada a ver, assim, não é minha cara. E aí eu tava quase desistindo, assim, dessa coisa, de fazer alguma coisa pelo meu físico. E aí foi quando a Lu apareceu na minha vida. Minha professora de Pilates chegou um dia, e Pilates era uma coisa assim que eu gosto muito, Li. Se você estiver assistindo, eu gosto de Pilates, mas o yoga foi minha paixão. E aí a Lu começou a dar aula de yoga nessa academia, e foi o meu primeiro contato com yoga, e minha primeira aula foi assim desesperadora. Eu queria sair correndo, assim, meu corpo não ia, eu sempre fui muito travada. Esses anos no salão eu tinha muitas dores nas costas, nos braços, nos ombros, então eu tinha muita dificuldade, assim, para fazer as posturas, sabe? Minha primeira aula foi realmente frustrante. E quando eu cheguei no yoga, quando eu cheguei nessa aula, era aquela coisa mesmo de fazer alguma coisa pelo meu corpo, pelo meu físico. E não sei se vocês já fizeram aula de yoga, a gente começa com uma respiração, né, Lu? A gente começa respirando, que é os pranayamas, né? Que é tipo uma coisa super forte no yoga, você usar a respiração junto com os asanas, que são as posturas e tal. E eu também tinha muita dificuldade para respirar. Eu falei, meu Deus, nunca mais eu quero isso na minha vida, não volto mais nesse lugar. E no final... Pode falar. Eu só queria fazer um adendo. É porque a primeira aula de yoga realmente é assustadora. Para várias pessoas. Tem até pessoas entrando aí que fizeram a primeira aula de yoga. Porque a gente... você tem que praticar muito, então equivale muito mais você ficar parado do que o tempo que você praticando. Então, assim, a gente precisa praticar um esporte físico o mais rápido possível. Isso né? É verdade. Então, quando você começa a praticar yoga trabalha com alongamento, com força e com equilíbrio. Então, preciso. É frustrante mesmo por causa disso, porque você tenta ir, o corpo não vai, sabe? E aí no final da aula, Lu fez um relaxamento. Eu acho que todas as aulas, a maioria das aulas, né, são todas, assim. Sim. Tem um relaxamento, que é o pós-yoga, que é para o teu corpo aceitar aquilo que você tá vivendo e tudo mais. E a parte do relaxamento.
Aí eu falei, cara, eu vou tentar de novo e eu acho que vou fazer isso pro resto da minha vida. E sobre essa coisa de alongamento e tudo mais, Lu, que você falou, é uma coisa que você vai alongando e você vai fazendo as posturas e você vai trabalhando. E eu vejo que assim, não é nada com expectativa. Eu comecei a fazer sem expectativa. Eu tava me sentindo bem na aula, comecei a fazer e quando eu vi, assim, eu tava abrindo espacate, eu tava de ponta cabeça, sabe? Foi coisas assim muito rápidas, né? A evolução do nosso corpo é muito rápida quando você se conecta também, né, com você. Eu acho que esse é o principal do yoga pra mim, foi uma autodescoberta, foi quando eu tive um encontro comigo mesma, né? E eu acho que isso que me fez continuar assim no yoga foi a motivação, mas a primeira aula realmente foi eu bem... acho que ela começou a falar da respiração, isso é um tema bem importante, que eu não sei se você lembra, quando a gente começou a fazer os exercícios de respiração, a Nan não conseguia respirar. Nada, gente. Nada. Então, isso é uma das primeiras coisas que acontece, a gente não tem noção de que a gente não respira. A gente respira muito rápido, porque a gente tá ansioso, sempre tá indo pra luta, respira. E a gente nunca para e faz uma respiração longa e solta devagar. E no caso da Nan, também tinha um problema respiratório. Não, eu tenho problemas respiratórios, né? Eu tenho adenoide e muita dificuldade, assim, de respirar. Eu lembro... Eu ia no dentista, assim, aí a boca aberta, ela respira pelo nariz. E eu falava, como que faz isso, sabe? E aí eu aprendi a respirar no yoga, assim. Pra mim foi uma das partes também que no começo foi muito difícil. Porque na Índia eles costumam limpar o nosso corpo por dentro. A gente costuma só lavar o corpo por fora, né? Tomar o banho normal. Mas na Índia eles lavam o nosso nariz por dentro e outras partes do corpo também. Só que uma das que eu comentado, eu já, né? Ela tinha comentado do Jalanete, dessa prática, e aí eu falei, cara, eu preciso disso, sabe? Eu já tava envolvidaça no yoga, já tava super, né? Aí eu falei, Lu, vamos lá em casa, porque como que a gente vai fazer isso na academia? Explica o processo pra eles entenderem. Só que o Jalanete... Como que funciona o Jalanete? É como se fosse um bulizinho que tem um... Sabe regador de planta? Isso. Pra você colocar no nariz. Então você coloca água morna, mas é bom sempre fazer com um professor acompanhando, tá? Desculpa, Lu, te interrompendo, desculpa. Pode falar. Tem muitos médicos, igual meu sobrinho, quem sabe, todo mundo sabe, eu acho. Tem o Theo, meu sobrinho, ele tem 2 aninhos e o médico dele receitou pra limpeza dessa área aqui, mas eles fazem com a seringa, né? Os médicos, porque é muito bebezinho e tal, eles espirram água morna com sal. Isso, então a gente usa... Só que como ele é um bulizinho assim, você tem que encher ele todo com água morna e coloca uma colherzinha de café, de sal. Mas aí a água tem que ser a água mais natural possível, né? O sal também é mais natural. E aí você vai no seu banheiro, lota. Isso. Você vai no banheiro, vai virar e vai colocar a parte do Jalanete aqui em uma narina. E aí a água vai começar a entrar. Então a gente tem cavidades nasais. Percorre, né? Isso, a gente tem cavidades nasais que ficam inflamadas e ficam cheias de muco, né? Então ele vai passando por aqui e vai limpando. No começo... Lembrei uma coisa. Às vezes demora pra passar até o outro lado, mas aí depois quando ele vai limpando e aí começa a sair toda a água por essa narina. Então você fez toda uma narina, aí você vai e faz a outra narina. E aí é bom fazer sempre. Sinusite, gente. Eu tinha sinusite, assim. Eu fui internada já algumas vezes por causa disso. Eu nunca mais tive. Nem te contei, né? Desde quando eu comecei yoga, nunca mais atacou. Do cheiro também, né? Cheiro, incenso, é verdade. Eu comprava incenso, que eu sempre gostei de incenso, assim, mas eu não conseguia. Eu acendi um incenso, era tipo 2 minutos eu tinha que apagar, porque eu não aguentava o cheiro. Hoje em dia, eu encho minha casa, assim, de incenso. Eu só não ponho no salão pra não incomodar as clientes, mas era uma coisa que... Não, pra mim era impossível eu deixar um incenso aceso do início ao fim, assim. Hoje em dia... Tem um monte lá espalhado em casa. Tem um comentário aí falando do Lota, é a Lota mesmo, tá?
Tem esse nome também, ou Jalanete ou Lota, é a mesma coisa. Só que tem de cerâmica, eu prefiro usar cobre, mas tem vários formatos, tá? Mas, repito, é sempre bom fazer com um professor de yoga te acompanhando, ou com um médico, alguma coisa assim. Porque a primeira vez, né, a Lu falou, vou fazer e depois você faz. Eu fiquei meio travada, né? Porque eu acho que tudo que é novo na nossa vida, a gente tem uma certa resistência, né? Você sair da zona de conforto é complicado, assim, você tem que ter determinação. Pra fazer yoga. O que foi que eu te falei durante a aula, ou alguma postura, o que você fez que te despertou, que você falou, nossa, é isso que eu quero pra minha vida? O que você acha? Não, desde a primeira aula, assim, desde a minha primeira aula eu super me envolvi, por mais que teve esse lado de frustração, por eu não conseguir respirar, não conseguir fazer postura. Uma coisa que eu queria falar é que minha primeira aula, você fica naquela posição com a coluna, né, ereta. E me doía, não conseguia. Era 5 minutos ou 10 minutinhos que a Lu começa fazendo as respirações, que você tem que ficar com a coluna longa. E eu simplesmente não conseguia fazer. Oi, Cris. Desculpa, gente. Então, assim, eu não conseguia. Eu tinha muita dor nas costas, não sei se pelo trabalho, por ficar muito tempo em pé e tudo mais. E eu encostava na parede. De tanta dor, assim, eu tinha muita dor. Hoje em dia, se você falar, não, medita aí, fica na postura, coluna ereta, 1 hora. Numa aula que foi uma coisa que não foi só pra aula, pro yoga, eu levo, assim, pra minha vida. Que é uma coisa que muita gente sabe, que a gente sabe, mas que na verdade a gente não vive, né? Eu tava tentando fazer uma postura e... Aí você falou, faz a postura. E eu falei, eu não consigo. Aí você virou pra mim e falou... A primeira coisa, você me chamou, você falou, para, senta, respira, relaxa. A primeira coisa que você tem que fazer é mudar a tua mente. Então, enquanto você falar... Tentar. Quando a gente fala que não consegue, a gente nem tenta, né? Exatamente. Então, tipo, isso... E é uma coisa que eu levo pra minha vida. Às vezes eu tô quebrando a cabeça em um negócio, eu falo, é muito confortável, assim, a gente desistir, né, gente? A gente fala, não pega nada se eu não fizer. E não é, na verdade, é bem frustrante. E aí eu lembro que você falou isso pra mim. A primeira coisa que você tem que fazer é trabalhar a tua mente e falar, não, eu consigo sim, mesmo que você não consiga, eu consigo fazer isso. E isso é uma coisa que eu fiz no yoga e que eu faço. Se durante a postura, o que a sua mente traz é o que você traz pra sua vida. Estamos falando que travou. Travou, gente? Então, se puder, escreve se tá voltando. Acho que a internet tá oscilando. Tá travado. Pessoal, se puder escrever se voltou, se tá voltando. Tô, gente. Vocês estão conseguindo ouvir? Escreve pra gente. Gente, escreve se voltou, por favor. Engraçado que a gente, né? Continua normal aqui pra gente. Eu queria comentar. Não, até hoje aquela postura, aquela posição de ficar com uma perna só na prancha de stand-up. O André... Gente, vocês estão ouvindo pra gente continuar falando? Voltou, ó. O Fabi falou que voltou. Então tá bom. Vamos falar do stand-up? Vamos falar do stand-up, já que o André comentou. Acabou de entrar uma pessoa que aluga stand-up. Foi um projeto muito legal. Posso falar? Pode. Então, stand-up é uma prancha. E aqui em Mariporã tem uma represa maravilhosa, né? E aí tem o pessoal que aluga essa prancha. E aí a gente começou com esse projeto de fazer yoga na prancha, que foi maravilhoso. Sensacional, gente, é sensacional. Acho que todo mundo deveria fazer isso na vida. Foi outro saldo, assim, no yoga. Quando a gente começou, o fato de você entrar na prancha, de você estar em cima da água e de você, quando você para e olha ao seu redor, você tá no meio do nada, no meio da natureza, você sente toda aquela energia, é maravilhoso. É incrível. E aí a conexão é outra, porque você não tá na terra, você tá na água. Então, a gente tem posturas de equilíbrio
que a gente precisa trazer todo aquele centro, aquele foco, toda aquela calma, né? Todo aquele estado assim tranquilo, que é bem diferente da ansiedade. Quando você consegue tranquilizar, eliminar todos esses pensamentos e ficar calma, você consegue fazer as posturas de equilíbrio. Então imagina em cima da água, você fazendo postura de equilíbrio em cima da água. Então você tem que se conectar totalmente com a natureza e você tem que deixar se levar pelo balanço da água. Então é uma outra aula de yoga. Mas é maravilhoso. Quanto mais você tá relaxado e conectado com a natureza, sentindo, a natureza te leva e você vai junto. Mais você consegue. Teve uma aula que a gente fez no parque também, eu nunca esqueço, era uma postura de equilíbrio e eu também tava bambaleando e tal, foi uma das minhas primeiras posturas de equilíbrio, uma postura pra iniciante. E aí a Lu falou assim, não, fecha os olhos, ouve o barulho dos pássaros e tal. Você fez uma super concentração assim comigo. E é aquela coisa de você internalizar mesmo, você ir pra dentro, você se ouvir. E aí eu lembro que você fez essa coisa da respiração, da concentração. Aí a gente voltou, acho que com uns 20 minutos, assim. A gente voltou, eu fui tentar a postura, foi mágico, gente. Eu tentei a postura e ficou perfeita, assim. Eu acho que tem muito disso. É porque quando você tá na natureza, nesse caso a gente tava no parque, em cima da grama e num lugar cheio de árvores e também era próximo da represa. Então, na natureza tem muita energia vital, não sei se vocês já ouviram falar, já ouviram essa palavra. Então diz que em volta de uma árvore tem um campo muito grande de energia vital. Então isso é o que você usa para se estabilizar, até para melhorar de ansiedade, depressão, para te dar um up. Então quando você fecha os olhos, você chega perto de uma árvore, por isso que a gente fala abraça uma árvore, ou você está perto da natureza e aí você começa a imaginar tudo isso, você muda totalmente a sua vibração. Então isso que ela quis dizer, eu só estou explicando pelos olhos do yoga. Eu queria fazer mais umas perguntas. Queria perguntar para a Nan como que a Nan era antes do yoga. Assim, o que mais transformou? Como que você se via antes e como que você se vê agora? Não era Nan, né? Eu acho que eu sou a Nan agora, depois do yoga. Não tem Nan antes do yoga. Mudou muita coisa, gente, mudou minha vida inteira, assim, essa coisa do despertar mesmo, do autoconhecimento, do autocuidado. Eu era uma pessoa que me cobrava demais, no meu trabalho eu tinha muito isso, essa coisa de exigência comigo mesma, e o yoga me trouxe essa coisa de paz, de respeito, de tipo, respeita seu corpo. Às vezes eu tô numa postura, tipo, uma semana antes eu fiz aquela postura, eu vou tentar... no dia de hoje eu tô diferente, sabe? Aí o meu corpo não vai. Hoje em dia eu tenho mais essa paciência comigo mesma, com o meu corpo. Eu viro e falo pro meu corpo, beleza, hoje você não quer. Gente, eu falo com o meu corpo, eu juro pra vocês. Aquela coisa de, beleza, tudo bem, hoje você não quer, amanhã a gente tenta de novo. Então, uma coisa mais pacífica, mais harmônica comigo mesma, sabe? Até na resolução de questões, assim, da vida. Um equilíbrio maior. Eu acho que é uma eterna busca, né? Acho que o ser humano tá aqui na Terra para evoluir. Eu acho que o yoga foi um puta salto, assim, na minha vida. Essa coisa da respiração foi extremamente importante, da concentração, das dores, né? Eu sentia muitas dores físicas, assim, postura. Eu já me peguei, assim, foto dos outros, assim, sabe? Não tinha aquela coisa do... Então mudou praticamente tudo, alimentação... Então, eu acho que eu era uma anã antes do yoga e uma anã depois. E outra coisa, eu queria saber, agora com essa situação que a gente tá passando do Covid, se fosse a Nan de antigamente... Eu ia surtar. Na verdade, eu não sei se são coisas meio pessoais, se posso comentar, Bom, eu passei por um período de um mês pra cá muito difícil. Eu perdi o meu melhor amigo numa sala de UTI da minha frente. Minha gata, ela tá com um tumor na orelha, ela já fez 3 cirurgias. Minha avó faleceu e bem no dia que a minha avó faleceu, isso de um mês pra cá, gente, bem no dia que minha avó faleceu,
Simplesmente veio um decreto pedindo para eu fechar no salão, que é uma das coisas que eu mais amo fazer na minha vida. E se fosse antigamente, eu ia mesmo surtar, assim, aconteceu muita coisa, foi muito turbilhões de emoções. E o yoga, como ele me trouxe de volta pro centro, assim, eu acredito que eu soube lidar melhor com essa situação toda, sabe? Eu comecei a ver com outros olhos, o que de bom a situação pode me trazer, sabe? Eu fiz realizações também, tem 3 semanas que eu não abro o salão, e aí, é isso que eu falei, antigamente eu surtaria, hoje eu tô, sei lá, pensando em outros projetos, eu tô lendo mais, eu tô praticando mais yoga, então depois do yoga eu passei a ver a vida com outros olhos, assim, eu sei que toda situação tem um lado bom, tem um lado positivo e tem um lado negativo. A Anand antigamente olhava mais o lado negativo. Ai, que merda, não sei o quê. E a Anand hoje olha as coisas com um olhar mais positivo. Acho que é isso. Legal. Então, eu fiz essa pergunta porque esse é exatamente o objetivo da nossa live, né? Que as pessoas não fiquem tão desesperadas agora com pra gente saber que é uma onda, que essa onda vai passar. E que a gente não tem o que fazer, né? O mais importante é a gente acalmar a nossa mente, porque se desesperar não vai adiantar em nada. Então, foi esse meu objetivo de fazer essa pergunta pra Nan, pra ver, assim, como mudou tanto pra ela.